Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 25. Profecia dos 70 anos. Palavra do Senhor Jeová, que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor Jeová, e vou-la falei a vós, madrugando e falando, porém não escutastes. Também vos enviou o Senhor Jeová todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, porém não escutastes, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor Jeová vos deu e a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém não me destes ouvidos, diz o Senhor Jeová, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor Jeová, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, de assobio e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de alegria e a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Será, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor Jeová, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles uns desertos perpétuos, e trarei
sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim, lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviarei, para que bebam, tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor Jeová e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor Jeová me enviou, a Jerusalém e às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. Como também a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, e a toda a mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, aos reis das ilhas que estão além do mar, a Dedã, a Tema, a Bus, e a todos os que estão nos lugares mais distantes, e a todos os reis da Arábia, e todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro, a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente inocentes? Não sereis inocentes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor Jeová tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará à espada,
diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará desde os confins da terra. E serão os mortos do Senhor Jeová naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, clamai e revolvei-vos na cinza, honrados do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos e dispersos. E vós então caireis como um vaso precioso, e não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os honrados do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivos dos honrados do rebanho, porque o Senhor Jeová está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas, por causa do furor da ira do Senhor Jeová. Deixou a sua tenda como filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Jeremias é ameaçado de morte. Capítulo 26. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor Jeová, dizendo: assim diz o Senhor Jeová: põe-te no átrio da casa do Senhor Jeová e fala a todas as cidades de Judá que vem a adorar na casa do Senhor Jeová todas as palavras que te mandei que lhes falasses. Palavra nenhuma deixes. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um no seu mau caminho, e que eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor Jeová. E aconteceu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor Jeová lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor Jeová, dizendo: como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor Jeová e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor Jeová. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade,
como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor Jeová me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor Jeová do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Porém, sabei por certo que, se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor Jeová me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor Jeová, nosso Deus, nos falou. Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: Sião será levada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Porventura, logo mataram Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Porventura não temeu ao Senhor Jeová, e não suplicou a face do Senhor Jeová? E o Senhor Jeová se arrependeu do mal que falara contra eles, e nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor Jeová, a saber, Urias, filho de Semaías, de Kiriate Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E, ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas, ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Aquibor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu à espada e lançou seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. A mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregassem na mão do povo para ser morto. Profecia sobre a vinda de Nabucodonosor, capítulo 27. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor Jeová, dizendo: assim me disse o Senhor Jeová, faze uma canga e tiras de couro e põe-nos ao teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm
a Jerusalém, até com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com a espada, com fome e com peste, diz o Senhor Jeová, até que a consuma pela sua mão. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhos, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, para que eu vos expulse dela e pereçais. Porém a nação que colocar o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor Jeová, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: colocai os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia e serviu a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo à espada, de fome e de peste, como o Senhor Jeová disse da gente que não servir ao rei de Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor Jeová, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor Jeová: não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade em deserto? Porém, se são profetas, e se há palavra do Senhor Jeová com eles, orem agora ao Senhor Jeová dos exércitos,
para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor Jeová, na casa do rei de Judá e em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, do mar, das bases e dos demais utensílios que ficaram na cidade, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram de resto na casa do Senhor, na casa do rei de Judá e em Jerusalém. Para a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor Jeová. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Ananias, o falso profeta, capítulo 28. E aconteceu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeão, me falou na casa do Senhor Jeová, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor Jeová. Disse, pois, Jeremias, o profeta, amém. Assim faça o Senhor Jeová, conforme o Senhor. Amém. Assim faça o Senhor Jeová, confirme o Senhor Jeová as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos do cativeiro de Babilônia a este lugar em 2 anos. Porém, ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra, de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor Jeová, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, assim passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações,
Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Glória a Deus. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia. E servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor Jeová, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor Jeová. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito. Paz seja convosco. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa todos os meus familiares nascidos de meu pai e da minha mãe, ou seja, aos meus irmãos e às minhas irmãs. Glórias ao teu nome, Senhor Jeová. Abençoa a minha família externa.